Olá! Na nossa última EBD virtual, eu falei um pouquinho sobre os evangelhos. Apresentei um panorama bem geral, bem simples, bem curto, e dei um destaque especial à introdução de cada um deles. Mateus, começando com sua genealogia, apresentando quem foram os pais, os avós, os bisavós de Jesus e seus ancestrais mais distantes. Marcos, com seu evangelho muito curto, que começa ali com Jesus já adulto, ao lado de João Batista, sendo batizado, sendo tentado no deserto, por exemplo. Lucas, que logo na abertura do seu evangelho explica que ele está sendo escrito para Teófilo, provavelmente um oficial romano, muito interessado em conhecer a história de Jesus de maneira ordenada, desde o princípio. Temos também o último evangelho, João, que, diferentemente de Mateus e Lucas, não começam ou não enfatizam a existência de Jesus começando no útero de Maria, mas apresentam Jesus como pré-existente, como alguém que sempre esteve ao lado do Pai e, acima de tudo, como sendo o próprio Deus encarnado na Terra. É um evangelho muito bonito, muito lido e preferido por muitas pessoas por conta dessa visão em que enfatiza Jesus como o próprio Deus encarnado. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as parábolas. As parábolas são um recurso didático muito utilizado por Jesus nos evangelhos e a finalidade dela é apresentar certos ensinamentos de maneira que os seus ouvintes, de maneira geral pessoas muito simples, conseguissem entender esse conteúdo a partir de elementos da sua vida cotidiana. Então nós temos parábolas, por exemplo, que apresentam cenas muito típicas, como a de um rico dando banquete para convidados, mendigos, à mesa desses banquetes, comendo das migalhas que caem da mesa, um semeador lançando sementes no campo, uma coisa que fazia muito parte também dos camponeses da Palestina do primeiro século. Temos exemplos também de parábolas que mostram uma coisa que é clássica, né? Um filho querendo sair de casa e viver suas próprias aventuras, como é o caso da parábola do filho pródigo, onde o filho mais novo pede antecipação de sua herança para viver numa terra distante à sua própria maneira. Então a gente percebe, né, nas parábolas, que são histórias simples, que fazem parte do cotidiano dos ouvintes de Jesus, e dessa forma Jesus conseguia alcançar essas pessoas utilizando esses elementos da vida cotidiana dos seus ouvintes. Embora Jesus tenha sido o mestre das parábolas, não foi ele o inventor dessas parábolas. Então nós temos exemplos, temos registros por escrito de parábolas que foram produzidas por rabinos, já antes de Jesus. Essas parábolas eram lidas, relidas, reinterpretadas, atualizadas, de acordo com a necessidade, de acordo com os ouvintes também. Mas antes mesmo dos rabinos, a gente encontra parábolas no Antigo Testamento. Temos, por exemplo, uma parábola em Juízes, capítulo 9, que conta uma história muito curiosa, onde árvores são personificadas e cada uma delas, uma oliveira, uma figueira e uma videira, elas recusam reinar sobre as demais árvores, dizendo que o que elas fazem é muito melhor do que isso. E finalmente, no final dessa pequena parábola, em Juízes capítulo 9, quem aceita a tarefa de reinar é um espinheiro. Então, se você ler essa parábola lá em Juízes 9, de 7 a 15, você vai perceber que a mensagem central dela é fazer uma crítica à monarquia. A monarquia, ou seja, viver governado por um rei, uma corte, um exército, pode dar muita proteção, mas o preço é bem alto a pagar. Temos também uma parábola muito conhecida no livro de Samuel, 2 Samuel 12, de 1 a 4, em que é apresentada por Natã. Depois de cometer aquele pecado com Betseba, 2 pecados, né, ou até mais do que isso, mas 2 graves pecados, de tomar a mulher de um outro homem, cometer adultério com Betseba, e depois enviar Urias, o marido dela, para a frente de batalha para que ele morresse. Natã está diante de Davi, e ao invés de Natã denunciar o pecado de Davi de maneira clara e objetiva, Natã arruma um jeitinho de contar uma história. E nessa história, um homem muito rico toma a ovelha de um homem pobre para dar um banquete para seus convidados. E Davi ouve essa história, fica muito indignado e diz: esse homem merece morrer pelo que ele fez. E aí Natã diz para ele: mas esse homem é você, Davi. E Davi então finalmente cai em si e ali se dá conta do grave pecado que ele cometeu diante dos homens e diante de Deus também. Então vejam que a parábola é um recurso didático muito antigo. Eu citei apenas 2 no Antigo Testamento, mas há muitas outras e vocês podem consultar.
Hoje eu gostaria de falar de maneira específica sobre a parábola do filho pródigo. Vejam que esse título ele não está nos evangelhos, né? Não está no evangelho de Lucas. Esse título é a parábola do filho pródigo. Esse título foi colocado por alguém que entendeu que ele seria adequado ao conteúdo da parábola. Mas vejam vocês que a expressão pródigo, a palavra pródigo, ela não faz parte do nosso uso cotidiano, né? Uma parábola é uma palavra que muita gente desconhece o significado. Pródigo significa simplesmente esbanjador. Então eu fico me perguntando, por que colocar um título com uma palavra tão desconhecida? Se o objetivo da parábola era aproximar as pessoas, por que colocar pródigo, né? Então acho que ficaria muito melhor se o título fosse a parábola do filho esbanjador. Mas há um outro problema com esse título. Eu sou implicante, né? Vou implicar mais uma vez agora. Porque o personagem central dessa parábola não é o filho esbanjador, mas o irmão do filho esbanjador. De modo que a minha sugestão para título seria a parábola do irmão do filho esbanjador. Ficaria estranho, né? Eu sei, está muito longo, está muito comprido, mas o foco central dessa parábola, se você ler com muita atenção, você vai perceber que o foco central é o irmão mais velho. Jesus quer chamar atenção para ele, até porque no capítulo 15 de Lucas, Jesus está contando algumas histórias e os seus ouvintes são pecadores e fariseus. Essa parábola do filho pródigo, ou do irmão do filho esbanjador, ela é direcionada para os fariseus. O irmão mais velho dessa parábola é um típico fariseu. Então vejam que essa história é muito simples, apresenta uma família, um pai muito rico, que possui muitos bens e 2 filhos. O filho mais novo procura o pai e pede antecipação da sua herança. O pai concede o pedido do filho, ele viaja, parte para uma terra distante, torra todo o seu dinheiro de maneira desordenada e fica na miséria. E o texto diz que nessa terra onde ele vive, há fome. E por conta da fome, esse homem não tem mais dinheiro, não tem mais como se sustentar, e ele acaba arrumando um emprego como cuidador de porcos. E ali naquele lugar, porco era um animal imundo para o judeu, então tem um significado mais forte ainda. Ele acaba tendo que comer as comidas, o alimento que os porcos comem. E ele coça a cabeça e pensa, poxa, eu poderia voltar para perto de meu pai, e mesmo que eu trabalhasse lá, mesmo trabalhando lá como um empregado seu, a minha vida seria melhor. Meu pai me daria uma vida mais digna, mesmo recusando a paternidade e me tratando como um servo. Então esse rapaz volta para casa, o pai o avista de longe, o abraça, o beija, manda que lhe deem um manto bonito, né, como o que José recebe. Ele recebe também um anel e sandálias e é bem aceito pelo pai. Também é dado um banquete para esse filho, para comemorar aquele filho que se perdeu e que retornou à sua casa. É uma história muito bonita, mas há um detalhe muito importante, que o filho mais velho, ele não gosta disso. Ele diz, pai, eu sempre estive contigo, sempre cumpri os mandamentos, os teus mandamentos, sempre fui um filho obediente e eu nunca recebi uma coisa dessa. E aí o pai diz para ele, mas você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Então preste atenção numa coisa, né? A grande mensagem dessa história não é o filho que voltou para casa, não é como muitas vezes se faz, de utilizar essa parábola para apontar o erro das pessoas que saíram da igreja ou que se perderam no mundo, embora isso também seja verdade. Mas aqueles que estão dentro, que já fazem as coisas certas, ou que acham que fazem as coisas certas, que se acham muito justos, e que quando algum pecador se arrepende, ele acha que não é justo recebê-lo de volta. Então vemos aqui, nesse filho mais velho, o exemplo de um típico fariseu, orgulhoso de suas virtudes e que sempre está disposto a olhar para aquele que se arrepende e enxergá-lo como uma pessoa indigna do perdão divino. Essa parábola, inclusive, lembra a história de Jonas, porque Jonas age exatamente assim. Ele foge de Nínive, não porque tem medo dos ninivitas, mas ele confessa no capítulo 4 o porquê ele fugiu. Ele diz basicamente assim, Senhor, eu sabia, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, sempre tardio em irar e sempre disposto a perdoar. E se eu viesse para cá por minha própria vontade, eu sabia que ele se arrependendo, o Senhor os perdoaria. E eu não quero isso. Eu quero que o fogo do céu desça sobre eles. É claro que eu estou colocando umas coisas aqui, o texto não diz desse jeito, mas se você ler com muita atenção, vai perceber
que a confissão de Jonas é justamente nesse sentido. É alguém orgulhoso de suas virtudes e que se acha melhor do que os pobres pecadores e entende que eles não são dignos do perdão divino. Então a grande mensagem de Lucas é justamente para nós que estamos dentro da igreja e que muitas vezes é fácil cair nessa armadilha, achamos que somos melhores do que aqueles que não fazem parte dessa comunidade de fé e às vezes dispostos a olhar para essas pessoas e achar que elas merecem mesmo sofrer, elas merecem mesmo o inferno, elas merecem mesmo pagar pelos erros que cometeram aqui na terra. Então os evangelhos nos convidam, essa parábola de Lucas nos convida a pensar sobre isso. Então que Deus nos abençoe, que você tenha uma boa semana e que em breve possamos estar juntos de novo na nossa igreja, em comunhão, participando das EBDs, dos cultos, das ceias e de tudo mais que envolve a nossa vida em comunidade. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana.